Quando meu servo chamar, deixa atendê-lo, estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo, e lhe darei longos dias. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cumprimento todos os pacientes nos hospitais da ProSaúde, senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares, rezando pela recuperação da saúde de todos. Não podemos nos desligar da guerra terrível que acontece nesses dias e rezarmos para que Putin abra seu coração ao bem. Nós rezamos na oração que os padres fazem todos os dias, o Salmo 94, não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. E depois lemos no livro do Êxodo, o coração do faraó se endureceu e não quis ouvir Moisés e Arão. Nessa circunstância da história, em que o mundo inteiro, o Ocidente em peso, clama pela paz, Putin mantém-se de coração duro, férreo, pétreo, sem perceber os sofrimentos, as lágrimas de tantas famílias, de tantas crianças que sofrem em consequência de uma ambição desmedida. Territorialmente, Rússia é o maior país do mundo e quanto mais tem, mais quer. O que podemos fazer? Rezar para que esse homem amoleça, abra o seu coração ao bem, ao razoável, à verdade. Abra o coração à voz de Deus. É o mistério da iniquidade. Deus dá a liberdade ao homem e depois Deus a respeita e não interfere. A voz de Deus não falta, mas esse homem mantém-se de coração endurecido. E a nossa oração é que pode ajudar para que ele amoleça o seu coração e se torne sensível a tanta dor, a tanta lágrima, a tanto sofrimento. Preparando-nos para essa Santa Missa, reconheçamos que nós também pecamos e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis.
o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores do aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vos sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, permanecei junto de mim, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti e tua boca em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus:
se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeçes em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, em Jesus Cristo, iniciamos a Santa Quaresma em preparação à festa da Páscoa. E o grande sentido da Quaresma é justamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos preparamos para a celebração de sua ressurreição, dos mistérios da sua paixão, morte e ressurreição. E para bem celebrá-los, celebrar o mistério, a Igreja nos convida a um tempo. Oração, penitência e esmola. No Evangelho, vemos o diabo com a tentação a Jesus. O mal, não existe o Deus do mal. Deus é Pai, Criador onipotente. Não existe um Deus do mal. O demônio era um anjo bom que, por orgulho, não aceitou a voz de Deus e se tornou mau. Ele era um anjo bom que, por orgulho, não aceitou a voz de Deus, tornou-se mau e foi expulso do paraíso. Continua anjo, mas anjo mau. A palavra diabo, ela tem sua origem na língua grega, duas palavras, uma partícula dia e o verbo balo, lançar. Para entendermos bem diabo, nós vamos tomar a palavra símbolo. A palavra símbolo vem também de origem grega, símbalo. Balo é lançar, símbalo, lançar com. União, símbolo. O símbolo une. Nas festas, nas Olimpíadas, nas Copas, levanta-se a bandeira de uma nação e os torcedores daquela nação, daquele tipo, acompanham quem carrega a bandeira. A bandeira une, ela é um símbolo, todo símbolo une. Onde está a bandeira do Brasil, ali vão as pessoas. Símbolo une. E o diabo divide. Diabalo. Símbolo, união. Diabalo, dividir. O diabo, ele é, por essência da sua natureza, divisor. E o cartão de visita do diabo, o DNA do diabo é inveja
e divisão. Onde entra o diabo, aí entra a inveja e entra a divisão. E ele, por inveja, ele vai checar se aquele homem com aquele tempo de penitência era realmente o Messias prometido. Porque ele também não tem ciência total. E ele faz as 3 propostas. O mal tem 3 raízes. Qualquer pecado que se possa imaginar vai ter uma dessas raízes. Ou o ter, ou o poder, ou o prazer. Podem aí pensar à vontade. Não encontram nenhum pecado possível que não tenha sua raiz numa dessas 3. Ou o ter, ou o poder, ou o prazer. Essa guerra agora na Ucrânia, poder e ter. Todo problema tem sua raiz no ter, no poder, no prazer. E aí, como é que se combate o princípio do mal? Ao ter, se combate com o desapego. E como que se pratica o desapego? Com a esmola. A esmola não é dar o que sobra, mas partilhar do que eu tenho, com quem tem menos que eu. Vejo as nações ricas ajudando a Ucrânia nessa situação. Partilhar. Partilhar com quem tem menos que eu e precisa. Então, combate-se o ter com o desapego, com a esmola. O poder combate-se com a oração. A pessoa humilde reza. O orgulhoso não reza. Por isso que nossas igrejas, já Paulo lembra nas suas cartas, estão cheias de pessoas humildes. A pessoa humilde reza. O orgulhoso não reza. Ele pensa que não precisa de ninguém. Então, combate-se a tentação de poder com a oração. Quaresma, tempo de rezar mais, de rezar melhor. Cada um veja fazer uma meta em preparação para a Páscoa. Quem não faz meta na própria vida, anda às tontas. Então, o que eu posso rezar mais na Quaresma? Por exemplo, colocar uma participação de missa, se possível, durante a semana. Rezar o terço todo dia. Aumentar seu tempo de oração. E fazer uma análise do tempo da vida que dedica à oração. É interessante depois fazer uma contabilidade em minutos. O tempo que nós gastamos com as refeições, o tempo que gastamos com sono, o tempo que gastamos em ir ao trabalho, em voltar, o tempo que gastamos no trabalho, o tempo que gastamos em falar mal dos outros, e fazer a contabilidade. E depois, o tempo que gastamos em rezar a oração. E das 24 horas do dia, quanto que eu dou para Deus? Ele me dá o dia inteiro. E o que é que eu devolvo de atenção para Ele no meu tempo? Quaresma é tempo de rezar mais. Tempo de rezar melhor. E, terceiro, combate-se o ter com a esmola, que não é dar do que sobra, mas partilhar do que eu tenho. Há muitas entidades que se dedicam a ajudar os necessitados. Ajudar uma dessas entidades. Também há outra coisa muito interessante, que é o pobre envergonhado. Às vezes, dentro da família, existe uma pessoa que passa falta, mas tem vergonha de falar. E aí tem que haver um jeito discreto de ajudar, sem ofender a pessoa. É o pobre mais pobre, é o pobre envergonhado. E o povo tem umas expressões muito interessantes que eu não vou falar aqui, porque não fica bem falar na missa, né? As pessoas que, para ostentar uma aparência de riqueza, se vestem muito bem e depois deixam o estômago vazio.
equilíbrio. Então, a quaresma é um convite ao jejum, à abstinência da carne, à abstinência de bebida alcoólica, à abstinência de alguma outra coisa que é do lazer da pessoa. E o Santo Padre, o Papa Francisco, colocou a quaresma no sentido de ser alegre, ser bom, pensar nos outros, ajudar os outros, fazer o bem. Eu me recordo do professor em Roma que falava para nós as oportunidades irrepetíveis de fazer o bem. O bem que eu fizer hoje, feito ficará. E o bem que eu deixar de fazer hoje, nunca mais eu vou poder fazer. Por quê? Porque amanhã é outro dia com novas oportunidades. E as oportunidades que eu perdi hoje, perdidas elas ficarão. O que não se pode esquecer é que as oportunidades elas passam. E quem as perde, perde para sempre. A oportunidade não volta. Aliás, é uma sabedoria de vida. Às vezes, na vida profissional, um emprego, um trabalho, uma oportunidade, uma promoção, e a pessoa cochila. Oportunidade não volta. Ela passa uma vez só. E aí, a oportunidade de fazer o bem. Então, uma bela quaresma. Rezar mais e melhor. Penitência. Eu vou sugerir uma. Eu faço 2 penitências todo dia. Eu aprendi que quem não faz penitência não vai para frente na vida espiritual. Uma eu conto, a outra não. Eu me levanto na hora que o despertador toca, não importa a hora. Se eu programar para me levantar às 5, na hora que toca, não tem, vou ficar mais um pouquinho não. Já começo o dia com o espírito de penitência. E depois, ao longo do dia, há uma outra penitência que eu faço também. Mas é muito importante ter esse espírito de penitência, não reclamar. Me impressiona muito como é que as pessoas reclamam. Reclamam do calor, reclamam da chuva, reclamam do frio, reclamam de tudo. São pessoas, desculpem, azedas. Vivem reclamando. Ser pessoa alegre, positiva, feliz, sabendo contemplar o lado bom da vida, mas sabendo fazer penitência. Oração. Estude como você pode rezar um pouco mais e melhor. E a prática da esmola. O desapego. Às vezes dá uma revisão no guarda-roupa. Roupa que nós temos, que não usamos e que fazem falta para outra. São Basílio, né? Que diz assim, a roupa que eu tenho não uso, o pobre clama por ela. Calçados. Eu sei de uma pessoa em Brasília, amiga dela que me contou, ela tinha 300 pares de sapatos. Daria para usar um por dia. E talvez já estariam mofados e não dava para usar mais. Rever essas coisas. Quaresma. Mas, sobretudo, espírito de penitência. E oferecer essa penitência pela conversão do excelentíssimo senhor Putin, para que ele abra seu coração à voz de Deus. Eu vejo que é a única coisa que pode mexer, a força da oração. A oração não vai fazer o prego não afundar. O prego sempre vai afundar, o fogo vai para cima. Mas a oração pode amolecer o coração desse homem. Ele abrir-se à voz de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus Cristo, conduzido pelo Espírito, resistiu a Satanás. Peçamos ao Pai que também nos fortaleça
para não sucumbirmos às tentações. Digamos, atendei, Senhor, a nossa prece. Inspirai, Senhor, todos os servidores da Igreja, que por palavras e ações sejam sempre sinais do vosso reino no mundo, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Conduzi as autoridades constituídas para que implementem consistentes políticas públicas em favor dos que carecem de terra e moradia, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Iluminai com vosso Espírito as comunidades, as pastorais e os fiéis de boa vontade, para que sejam perseverantes na oração e na caridade, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acompanhai com vossa bênção as pessoas que sofrem, para que encontrem a consolação da fé e a solidariedade dos que honram o vosso nome, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Libertai nossa sociedade da violência, do assédio e da discriminação contra as mulheres, que no próximo dia 8 comemoram o seu dia, para que floresçam entre nós relações humanas fundadas no respeito e no cuidado mútuo. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que o Senhor Putin amoleça seu coração e se abra a palavra de Deus e retire suas tropas de um país que não é dele e permita que a paz reine sobre a terra. Rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nossas preces por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O anseio de lançar as redes, queremos oferecer. O medo das águas profundas, queremos oferecer. O esforço de nossas labutas, queremos oferecer. Os passos de nossas lutas, queremos oferecer. No pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. No pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. A barca que ficou na praia, queremos oferecer. As redes jogadas no chão, queremos oferecer. O nosso vacilante sim, queremos oferecer. Mesmo que pareça em vão, queremos oferecer. No pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. No pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. Faleceu nesta semana, aqui na cidade de Patos de Minas, um senhor empresário que foi também agraciado por Deus com uma longa vida, 103 anos. E Deus lhe concedeu também a lucidez ao longo da idade. E eu devo a ele uma gentileza que só hoje eu contei para o filho, que fez a primeira leitura aqui nessa Santa Missa. Eu estava caminhando pela avenida principal da cidade, Major Guati. Ele me viu, chamou,
como mineiro, conversou, fez os cumprimentos do dia, nos afastamos, ficamos assim, mais perto de uma casa, para deixar o curso livre da calçada, e depois de fazer as introduções, ele me deu um conselho precioso para melhorar alguma coisa na vida aqui da igreja, na cidade de Patos de Minas, e eu verifiquei, depois segui o conselho dele e fiz o que deveria ter sido feito. É a posição do bom católico, que em vez de criticar, fala com quem deve falar e corrige aquilo que pode ser corrigido e traz e faz o bem aparecer. Ele teve uma família grande, alguns filhos, e sempre gozou do carinho dele, do carinho dos filhos, do carinho da família inteira. E foi sempre um homem probo, reto. Eu me recordo que quando ele fez 80 anos de idade, na homilia da Santa Missa, eu fiz um elogio grande à pessoa dele. E alguém depois me falou assim, só vai ficar apertado. Tem outra pessoa também que está nessa mesma situação de idade. E eu falei assim, olha, não se preocupe. O que eu havia falado era elogio merecido. Ele sempre teve o carinho da família e de todos os filhos. E assim Deus já o beneficiou com uma longa vida, conceda-lhe a ele agora uma eternidade feliz. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos. Nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Veio, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de vosso Filho, Anávio Braz de Queiroz, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudando-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Renovo meus cumprimentos aos pacientes nos hospitais da ProSaúde, que Deus lhes dê a graça da recuperação e retornarem a seus lares com alegria. Abençoe os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que com desvelo e carinho trabalham nos hospitais da PRO e em todos os hospitais do Brasil. Rezemos também pela paz na Ucrânia. Que Putin abra seu coração à graça de Deus, mesmo sem ele saber. Mas a oração da humanidade inteira pode demover esse homem para abrir-se ao bem e à paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda em tempo, recentemente, eu escrevi esse livro, Coração Sacerdotal, fruto da experiência de quase 54 anos de vida sacerdotal. É um livro muito carinhoso com a pessoa do padre, com a pessoa dos sacerdotes, para fazer crescer neles a alegria de serem sacerdotes de Jesus Cristo. Ele foi editado pela Paulus e já está à disposição nas livrarias e penso que vai fazer bem aos nossos padres e ao nosso povo. Não esqueçamos de rezar pela paz do mundo. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.